a Tamires do Tami Indica, e hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que eu acho que aconteceu com bastante gente, porque muita gente veio me falar e aconteceu comigo também, que eu tinha uma viagem marcada e eu tive que desmarcar por conta do coronavírus. E aí, o que eu faço? O que eu fiz? Como que acontece agora? Então, vamos lá. Bom, o vídeo de hoje vou contar a minha experiência, o que aconteceu com a minha viagem, que eu tive que cancelar e quais foram as medidas que eu tomei. Então, pode ser que você tenha uma viagem marcada e que você ainda precise cancelar, ou você já tenha cancelado e não sabe agora o que você vai fazer, como que vai funcionar. Então, eu vou compartilhar minha experiência e conta aqui também pra gente o que aconteceu com você, o que você fez, o que você teria feito de diferente, enfim, vamos tentar deixar essa situação menos pior para todo mundo. Bom, agora em maio de 2020, era para eu ter ido para São Diego por um mês para fazer um curso de inglês. Então, estava tudo reservado, tudo pronto, e aí, devido à situação do coronavírus, eu tive que cancelar. Então, eu anotei aqui tudo que eu precisei programar novamente, como que funcionaram as questões do reembolso, e dou algumas dicas caso você ainda tenha que cancelar a sua, ou caso você já tenha cancelado e não sabe como que vai fazer com a remarcação, com o reembolso. Então, a primeira coisa que eu tive que cancelar foi a passagem. E, bom, eu fiz pela Copa Airlines, essa compra dessa passagem aérea, e eu tinha comprado em janeiro. Acho que foi dia 31 de dezembro, 1º de janeiro, uma coisa assim. E a viagem era agora em maio. Então, o que aconteceu? A princípio, a própria companhia aérea começou a me mandar e-mail perguntando se eu gostaria de cancelar ou remarcar essa viagem. E eu ainda não tinha certeza se eu ia ou não remarcar, eu tinha esperança de que tudo isso ia melhorar e ia dar tudo certo. Isso foi em meados de fevereiro, mais ou menos. Então, eu não cancelei. Eu fui ignorando o e-mail deles. Fui deixando. E aí, o que aconteceu, que eu acho que foi uma vantagem, e eu te indico, caso você ainda tenha uma passagem marcada nesse período, eu esperei bastante. Então, minha viagem estava marcada para o dia 13 de maio, e aí, lá para o dia 2, 3 de maio, eles me mandaram um novo e-mail, me dando essa proposta, né, para cancelar a passagem, cancelar no sentido remarcar, né, não ofereceram reembolso em nenhum momento. E aí, nesse e-mail, eles estavam falando, cancele agora com a gente te dá 20% a mais desse valor para você usar em alguma coisa com a gente, em algum serviço, então um upgrade de lugar para sentar, ou enfim, na bagagem, se eu quiser levar alguma coisa a mais. Tem várias coisas que eu posso usar dentro da companhia aérea, ou até numa nova passagem aérea que custe este valor. Então eu falei, agora é o momento. Então eu acho que a primeira dica é esperar. Não necessariamente precisa já cancelar. Se você tiver essa possibilidade de esperar pelo menos 2 semanas antes, para ver se você vai mesmo cancelar, se a situação não melhorou ainda. E do jeito que as coisas estão indo, acredito que ainda fique até pelo menos agosto, setembro. Eu espero que as coisas comecem a melhorar nesse período. Então, aguarde ainda para cancelar. Por favor, eu acho que se você tiver essa chance, essa oportunidade, vale a pena. A segunda coisa que eu tinha já reservado foi a hospedagem dessa minha viagem, que era para São Diego durante um mês. E aí, isso foi um milagre divino. Eu tentei fazer geralmente eu faço essas reservas de hospedagem ou pelo Booking, ou pelo Airbnb, ou com o próprio site do local. E aí eu tentei fazer pelo Booking, mas eles não faziam 30 dias pelo Booking, então eu tentei fazer pelo Airbnb, mas eu vi que tinha uma taxa. E aí eu cheguei até, mesmo assim, tentar fazer pelo Airbnb, mas precisava de uma aprovação deles, e essa aprovação tinha que ser em torno de 24 horas, e eles não aprovaram essas 24 horas. E aí a terceira opção foi por e-mail. E aí eu conversei com eles por e-mail, e eles queriam passar o cartão, e era em inglês, eles pediram para ligar lá. E aí até eu não sabia direito, eu fiquei meio com vergonha de não conseguir entender. E eu pedi para uma amiga minha que mora lá ligar, e assim, ela tentou muito, mas muito. Ela ficou assim,
ficou uns 40 minutos no telefone e o cartão não passava. E aí eu fiquei morrendo de vergonha novamente. Eu falei, meu Deus, eu tenho esse valor, eu não sei porque não passou. Mas enfim, o cartão não passou, enfim, e eu não fechei essa hospedagem, então foi um problema a menos quando eu tive que cancelar essa viagem. Eu só mandei um e-mail para eles falando que ficaria pro ano que vem, e aí eles falaram que tudo bem, quando tudo passasse eu poderia remarcar. Então, se caso o seu cartão tenha passado, indico realmente falar com a hospedagem, mandar um e-mail para eles, se você fez direto com eles, para tentar ou reaver esse valor, se for melhor, ou mesmo deixar em aberto para quando você for realmente fazer essa viagem. Acho que o melhor é falar com eles, enfim, tentar mesmo reaver o seu valor. Mas, graças a Deus, esse problema eu não cheguei a ter. A terceira coisa que eu já tinha pago, já tinha reservado, foi a escola de inglês, que foi a Connect English. E assim, eles foram muito legais comigo do começo ao fim. Até eu vou deixar os contatos aqui, foi a Fabi que fez todo esse intermédio. E aí, desde o começo que começou essa crise do coronavírus, eu entrei em contato com ela. Ela disse que eles estavam estudando possibilidades de melhorar isso, de ficar bom para todo mundo, e realmente ficou. Então, o que eles me deixaram fazer? O curso custa $430 por um mês. E aí surgiu, e eu já estava pensando, enfim, em cancelar, e aí ano que vem eu decido. E aí eu não tinha pago ainda, porque ainda era pagar lá, que é uma coisa que eu sempre indico, que você puder pagar em dinheiro é melhor por causa das taxas. Então, se você tem como já deixar a sua hospedagem com certeza reservada e puder pagar lá, melhor. Se você vai fazer um curso e você puder pagar lá, melhor, porque se você paga no cartão de crédito a taxa é maior. Então, por isso eu tinha pedido para ela para pagar lá, e ela falou que tranquilo, só tinha pagado mesmo no cartão de crédito a matrícula e o material. E aí, quando eu falei com ela falou assim, ai tá, a gente tem uma promoção devido a essa questão do coronavírus. O curso agora, ao invés de 430, ele tá custando 330 para você fazer online. E eu falei, mas online? Ela, não, mas olha só, você faz online agora e mesmo assim você garante a sua matrícula no ano que vem, no seu mês. Então foi assim, eu paguei $330 por 4 semanas presenciais e eu ganhei 4 semanas online. Então eu vou fazer 8 semanas de inglês. Nesse meio tempo eu ainda comprei uma semana a mais, porque enfim, eu vou conseguir fazer mais uma semana online, e aí eu ganho 5 semanas para fazer presencialmente. Então foi uma mega promoção. Eu acredito que eles tenham ainda agora nesse período da quarentena, e eu acho que vale muito a pena, porque eu tenho aula todos os dias, daqui de casa, da 1 da tarde até as 7 da noite, todos os dias, com intervalos. Mas assim, é muito bom, a turma é muito bacana e os professores são incríveis, assim, eles são muito, muito legais, de verdade. São professores super preparados e super divertidos, sabe, animados, e a aula não é monótona, não sei como falar. A aula tem jogos, quizzes, brincadeiras, então eu achei que valeu super a pena. Então, essa foi uma questão. E no meu caso foi a escola de inglês. Pode ser que no seu caso seja um passeio que você já tenha comprado, um ingresso para um museu, ou alguma coisa nesse sentido. Então, se você já reservou isso, em geral eu vejo que o próprio site deles, eles já informam, tipo, estaremos fechados, vamos reaver esse nosso passeio, enfim, essa oportunidade. E se realmente você puder, esse dinheiro não for te fazer falta agora, a minha orientação mesmo é que você remarque, não cancele essa sua viagem. Então, se você já comprou o ingresso para o museu ou um passeio com uma agência, deixe em aberto esse valor e aí remarca, que a gente tem fé que ano que vem tudo esteja melhor, ou ainda no final do próximo semestre, se Deus quiser. Então, a quarta coisa que eu já tinha comprado, que eu já tinha gastado dinheiro, foi com o chip de celular. Que aí o chip foi esse, da American English. E eu achei ele super solícito, aqui, o chip, e eu achei ele super solícitos nesse reagendamento.
Foi também, achei interessante, porque eu não precisei ligar, não precisei ir atrás. O próprio site deles já tinha uma mensagem bem grande, tipo, agora com essa questão do coronavírus, você pode remarcar o período de ativação do seu chip. Então foi muito bom também, foi só por e-mail, mandei um e-mail, falei, olha, minha viagem foi cancelada. E isso também eu fiz, tipo, 5 dias antes do dia da viagem. Eles só pedem, acho que 48 horas antes, pelo menos, que você mande esse e-mail. E aí eu mandei falando, ó, minha viagem foi cancelada, infelizmente, mas eu quero manter a viagem e manter o chip, então vamos... tem como cancelar essa ativação, e em um simples e-mail eles resolveram. Então o ano que vem, quando eu for viajar, quando eu tiver fechado minha nova data, eles vão reativar esse meu chip. Então eu também não perdi esse valor. A outra coisa que eu também já tinha feito, uma reserva que eu já tinha, enfim, garantido, foi o seguro viagem. No meu caso, eu uso o cartão Platinum do Itaú, da Visa, e esse cartão ele dá direito ao seguro viagem se você compra a passagem com eles. E aí eu não falei com eles ainda, mas eles dão um seguro viagem que é pro ano todo. Então eu vou entrar em contato com eles quando eu for remarcar pro ano que vem, acredito que não vai ter problemas. E esse é um outro conselho que eu dou também. Eu sempre uso esse tipo de seguro viagem, o seguro dos cartões de crédito. Esse é um cartão que eu não pago anuidade, você tem que fazer um gasto de pelo menos R$ 1.000 por mês, e é um gasto que eu acabo tendo. Então você não paga, eu não pago essa anuidade, e toda vez que eu compro uma passagem aérea por ele, eu posso emitir no ano vigente o seguro viagem. Então eu também gosto bastante, e aí ano que vem eu vou rever com eles para ser pro próximo ano vigente. E por fim, o dinheiro. Eu acabei trocando um pouco de dinheiro antes de acontecer tudo isso, porque eu vi que estava aumentando bastante. Então eu acho que agora, eu vi que hoje o dólar caiu um pouquinho essa semana, mas no momento assim de crise, o ideal é você não comprar agora que ele está muito caro. O que os especialistas dizem é que para comprar o dinheiro para uma viagem, você não pode nem comprar muito antes nem muito depois. O ideal é você comprar todo mês um pouquinho, porque você pega a média dos valores. Né? É contar muito com a sorte, que vai ter uma super queda e você vai comprar aquele dia e pronto. Em geral, eu tento comprar um pouquinho de cada, mas às vezes acontece, até quem é CLT acaba recebendo o valor das férias bem quando vai viajar, então esse dinheiro às vezes é o valor para comprar o dólar. Então, nesse caso, talvez você tenha que comprar, se você não tiver mesmo esse dinheiro antes, você tenha que comprar antes da viagem. Mas se você quer tentar economizar, compra todo mês um pouquinho e deixa ele guardado, porque, enfim, não é uma coisa perecível, e aí você pode usar nas próximas viagens. Então, foi isso. Eu fiquei um pouco chateada, assim, porque eu estava bem esperançosa, bem contando com essa viagem, achei que realmente as coisas iriam melhorar, mas como deu para mostrar aqui, nem tudo foi perdido. Aconteceu muita coisa boa também em relação a essa minha viagem. Eu pude fazer inglês aqui, eu ganhei 20% a mais do valor da minha passagem, eu ganhei para usar na Copa Airlines. Enfim, coisas bacanas aconteceram. Então, não desanime caso sua viagem tenha sido cancelada. Tenta conversar com cada um dessas empresas para melhor forma de resolver esse problema. E realmente não cancele, não esqueça, não deixe para trás esse seu sonho, realize mesmo. Eu acho que não vai ser agora, mas pode ser mais para frente, pode ser no ano que vem. Eu acho que a gente pode sim ser otimista, que tudo vai dar certo. Então, eu espero que eu possa ter te ajudado um pouco com essas dicas e contando um pouquinho do que aconteceu comigo nesse período. Tá bom? Um beijo, até a próxima. Valeu!